Bem, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a uma pergunta muito interessante, eu acho que uma pergunta muito inteligente. Por que os teólogos católicos e cristãos querem e defendem tanto que os originais sejam em grego? Essa foi uma pergunta que eu achei extremamente interessante. Então peço que você se inscreva no canal, assine as notificações, acompanhe esse vídeo até o final e na descrição você encontrará um link de um bacharel em teologia e talvez entenda mais profundamente nesse bacharel o porquê falamos tanto de grego e por aí vai para o Novo Testamento, beleza? Então fique com a vinheta e deixe seu comentário. Eu sou Adolfo Clay e você está no meu canal. Por que os teólogos católicos e cristãos querem e defendem tanto que os originais sejam em grego? Talvez seja porque as nossas obras mais antigas estejam em grego. Você pega, por exemplo, Flávio Josefo, que era um judeu do primeiro século, ele escreveu em grego. O que você tem sobre a vida dele foi escrito em grego. Ah, mas ele diz que redigiu em hebraico e depois traduziu para o grego. Mas a única coisa que você tem de sobrevivente é o grego. Quando você pega o Evangelho de João, a cópia mais antiga, ela é do ano 125. O Evangelho de João possivelmente foi escrito no ano 90 ao ano 100. Quer dizer então que ele foi escrito em aramaico e depois ele foi traduzido para o grego. Explica para mim onde ficava Éfeso, Esmirna, Laodiceia. Qual língua era falada lá? Qual língua era falada lá? Olha no mapa. Olha na história, olha na cultura. Ele vai escrever 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia, mas qual língua era falada naquela região? Qual era a influência? Você pega a carta aos Coríntios. Corinto é uma cidade que fica onde? Fica em Jerusalém. Corinto é uma cidade grega, meu amigo. Corinto é uma cidade grega. Epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos, ela foi escrita em hebraico para que nenhum romano lesse. Ela foi escrita em aramaico para que nenhum romano entendesse. Não, meu. Epístola aos Romanos foi escrita em grego para que todos pudessem entender. Carta aos Coríntios foi escrita em grego, que era uma igreja gentílica, né, de gentios, basicamente, escrita em grego. E aí a pessoa vem me convencer de que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Não, mas os evangelhos foram escritos em aramaico. Talvez. Porém, a história ocorreu em aramaico. Jesus falou aramaico. Os apóstolos falavam aramaico. Só que, quando o Novo Testamento começa a ser redigido, isso lá por volta da década de 70 do primeiro século, por volta, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, aí você, datação vai variar, você já tem uma quantidade de gentios grandes na igreja. Então, eles vão escrever em aramaico só para que os judeus, os cristãos judeus entendessem, ou eles vão escrever em grego, que os judeus cristãos entendem e que os gentios cristãos também pudessem entender. Ou os evangelhos só é voltado para os judeus. Entende? Então, você olha para isso, você olha para a documentação histórica da igreja, desde muito tempo, o grego era usado, porque era a língua comum na época. Então é natural que que os evangelhos fossem redigidos em grego. É natural que as epístolas de Paulo fossem redigidas em grego. Paulo, inclusive, tinha uma tendência muito forte helenista. Né? Há debates dele com filósofos. Né? O livro de Atos relata isso. O livro de Atos relata a igreja crescendo por todos os lados do mundo. E qual que era a língua universal para todo mundo? Para todo esse mundo? Era o aramaico? Não, era o grego. Não, mas os discípulos falavam
aramaico, e por isso os evangelhos e o Novo Testamento foi todo escrito em aramaico. Só que os judeus eles sempre falaram a linguagem da época. Você pega quando eles foram levados para o Egito, por exemplo, você pega o povo israelita quando eles foram para o Egito, quando eles voltaram, muitos israelitas tinham nomes de egípcios. Muitos israelitas vão ter nomes egípcios. Você pega os judeus quando eles foram levados pela Babilônia, quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles voltam falando aramaico. Então, a linguagem dos judeus elas também se adapta ao contexto local, ao contexto em que eles estão. E o contexto em que se encontrava no primeiro século era domínio romano. E domínio romano com a língua grega universalmente sendo padrão desde o ano 330 a.C. com Alexandre o Grande. Então era natural que o grego fosse... Você tem até uma tradução grega que é chamada de Septuaginta. Você tem até uma tradução grega chamada Septuaginta, meu amigo. Utilizada pelos judeus, né? Você tem filósofos judeus, um chamado Filo de Alexandria, que escreveu em grego. Né? Você tem os apócrifos, os livros que a gente chama de apócrifos, encontrados na Septuaginta, escrito em grego, História dos Macabeus, Judite, Eclesiástico e por aí vai. Você tem o conceito, né, o conceito de Pax Romana, né, que os romanos fizeram investimentos por todo o império para que eles gerassem lucro, e a Judéia fez parte disso, né? E ela recebeu construção de cidades, arquiteturas, recebeu pessoas de cultura e influência. Herodes foi um desses influenciadores que construiu, né, houve até a construção da Decápolis. Decápolis são 10 cidades, né, 10 cidades que eram construídas por pessoas de fala grega. E elas estão bem próximas de Jerusalém. Você tem treta entre judeus helenistas e judeus de Jerusalém. Então, quando a gente olha para todo o contexto do primeiro século ali, é natural que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego. É completamente natural. Não é nenhuma questão de preconceito. Ah, não. Jesus sim falou hebraico, aramaico. Jesus sim falou hebraico, aramaico. Mas ele conversou em hebraico e aramaico. Mas os discípulos, quando vão redigir essa história, eles redigem em grego. Redigem em grego. Não é difícil de entender isso. Não é difícil. Sabe? Sinceramente, quando a gente olha, e a gente vai olhando para a evidência, aí você vai ter um pai da igreja que falou porque existe o evangelho aos hebreus e foi escrito em aramaico. Mas não existe evangelho aos hebreus. Aí alguns tentam jogar isso pro livro de Mateus. Entende? Aí o outro vai dizer para mim que os evangelhos foram escritos em aramaico. Então como que se diz centurião em aramaico? Centurião, até onde eu sei, é uma palavra romana. Não seria bem latim, né? Mas é uma palavra que representava um soldado de uma classe romana. Sabe? Então, é muito interessante, né, quando a gente começa a olhar para a evidência histórica, olhar para a evidência. Porque se o aramaico fosse tão importante assim, a língua aramaica fosse tão importante assim, você teria documentos do primeiro século, segundo século, escritos em aramaico, né, do Novo Testamento, relacionado ao Novo Testamento. Você tem lá um Tacião, você tem um documento ou outro ali que é importante, né, pela antiguidade, por aí. Só que você teria muito mais documentos nesse sentido. Por quê? Porque o aramaico é importante. Não. Foi redigido em grego, do grego foi sendo traduzido para o latim, para o aramaico posteriormente, numa tradução conhecida como Peshitta, para o copta, né, e para as línguas gerais do mundo, né, falados então até então.
O grego continuou sendo falado no Império Bizantino, né? Por isso que a maior parte das cópias vem de lá. E assim segue-se. Você tem a Peshita com uma grande proximidade com o texto bizantino, né? Porque eu acho que são de regiões parecidas, né? E por aí vai. E você tem várias línguas, você tem vários dialetos aramaicos, né? Você não tem só um. E a Peshita é um desses dialetos. A Peshita é o nome de uma dessas traduções. Você tem versões mais antigas, né? As velhas siríacas, siríaca curitoniana. Então, qual dessas é a original? Qual delas é a original? Quando você olha para o texto grego, você só tem uma versão do texto grego. Você não tem 500 versões, Peshita, velha siríaca, isso. Você não tem Verso Latina, Vulgata de São Jerônimo para o Novo Testamento grego. Você não tem 3, 4 versões cóptas do igual você tem 3, 4 versões cóptas. Você não tem 3, 4 versões do Novo Testamento grego. Você só tem uma versão do texto grego. Não é problema de tradução. E aí, tenta me convencer. A pessoa tenta me convencer. Ou me pergunta por que o teólogo católico, ou por que o teólogo católico e o teólogo cristão defende que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego. É só porque a gente olha para a evidência. Existem aramaísmos dentro do Novo Testamento? Sim, porque foi escrito por judeus, né? A história aconteceu num contexto judaico, né? E você tem muita influência, você tem toda a influência judaica, mas a língua em que isso é redigido é o grego, porque para que todas as pessoas entendessem, né? Até um amigo falou assim: Jesus falou, ide pregar o evangelho a todas as nações. Ele não falou ide pregar o evangelho em aramaico a todas as nações. Ele falou para ir pregar. E onde a mensagem era chegada, ela ia sendo traduzida. Mas qual que era a linguagem comum? Era o aramaico? Não, a todas as pessoas. Não era. Era o grego. É só olhar para a história, meu amigo. É só olhar para a história. Talvez, algum livro do Novo Testamento tenha sido escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Talvez. Existe essa possibilidade. Mas a pergunta é, qual deles? Qual a evidência? E qual o manuscrito mais antigo aramaico do que a cópia grega? Porque você tem uma cópia grega do ano 125. Uma cópia grega do ano 125 do Evangelho de João. Você tem alguma cópia aramaica mais antiga do que essa? Um documento mostrando isso? Você não tem. Você não tem. Você não vai ter sobrevivente. É só por uma questão de olhar para as evidências. Não, mas o pai da igreja falou tal. Legal, ele falou. Ele falou, sim, pô, perfeito. Mas ele está falando de um livro específico ou ele está falando de uma outra coisa? Que você está entendendo que é aquele livro? Me explica por que a versão aramaica utiliza termos gregos, expressões teológicas gregas, transliterações gregas. É interessante isso, né? Então, é uma coisa legal. Então é isso aí. Então, poderia continuar falando, mas só vou estar chovendo no molhado. E essencialmente é isso. Bom, se você chegou no vídeo até agora, na descrição do vídeo você vai encontrar o meu telefone, caso quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia. Também é o meu Pix, caso você quiser fazer alguma doação. E é isso aí, estamos aqui no campo de batalha e vamos sendo felizes, vamos estudando e sendo felizes. Fique com Deus. E esse é o motivo porque nós trabalhamos com o texto grego e não com o texto aramaico.